Olá, Rádio Mateus 6:33, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Mateus 5, versículo 9, que fala a respeito dos pacificadores, né? Nós vamos estar utilizando a Bíblia Viva, porque é uma Bíblia de mais fácil entendimento e nos ajuda na evangelização, que é o propósito desse tempo, né? Então vamos lá, versículo 9. Felizes aqueles que procuram promover a paz. Promover a paz. Irmãos, o Sermão da Montanha, ele é comparado como a constituição do reino dos céus, do reino de Deus. A Constituição Federal de um país democrático, ela norteia os princípios, os objetivos daquela nação. Nós temos no Brasil a nossa Constituição Federal. E ali estão delimitados os princípios, os anseios, a forma de se administrar a nação chamada Brasil, né? Então, todo brasileiro deveria conhecer a Constituição Federal para saber como que é normatizado as relações dentro desta nação, quais são os objetivos, né? Quais são as propostas, como que funciona a nação. De igual forma, o Sermão da Montanha para o reino dos céus, o reino de Jesus Cristo. Então, todo cidadão brasileiro deveria conhecer a Constituição Federal, né? Todo cidadão brasileiro. E todo cidadão do reino dos céus, ou seja, todo cristão, deve conhecer o Sermão da Montanha, deve conhecer as orientações, os objetivos, o modo de se portar, de se proceder dentro deste reino dos céus, né? Que foi promulgado, declarado, anunciado por Jesus Cristo no Sermão da Montanha. E nós pegamos aqui no versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, esse verso que fala, olha, no reino dos céus, no reino de Deus, felizes são aqueles que procuram, quer dizer, é um ato proativo. O verbo procurar é uma ação.
desejar, buscar fazer, buscar realizar, né? Que procura, felizes são aqueles que procuram promover a paz. Promover a paz, buscar a paz entre os cidadãos desse reino e entre aqueles outro que fazem parte nesse tempo que estamos vivendo, nesse tempo que chamamos de agora, né? Da nossa convivência, os nossos semelhantes. É preciso que nós entendamos que para o cidadão do reino dos céus, as orientações, a constituição desse reino já foi estabelecida. E nós devemos procurar cumprir. Estão lá no Sermão da Montanha. Pastor, mas nós não estamos no céu ainda. É verdade. É verdade. Nós não estamos no céu. Mas nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele veio inaugurar o reino dos céus. O reino dos céus, ele já está dentro. Ele já faz parte do caráter de todo cristão. O reino dos céus, nesse tempo que nós chamamos de agora, de hoje, no tempo presente, é o que baliza as ações, as atitudes do cristão. Então o reino já foi inaugurado, mas o reino ainda não foi implantado. Ele será implantado quando nós formos morar nos céus. Mas nós já devemos cumprir as regras, as orientações, os objetivos do reino dos céus aqui na terra, nesse tempo que chamamos de agora. Então as normas se aplicam nesse tempo de agora, porque a Bíblia fala que, embora nós não sejamos desse mundo, nós estamos nesse mundo. Nós somos cidadãos dos céus, mas com os pés na terra. E que, ao final do Sermão do Monte, também é observado que nós cristãos somos o sal da terra, ou seja, fazemos a diferença. Devemos fazer a diferença. E de qual forma? Fazendo nesse tempo que estamos vivendo aqui na terra, buscar fazer cumprir as normas do reino dos céus, nós enquanto cristãos, em todos os nossos relacionamentos, né? Porque, olha lá, felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus. E então nós observamos que a pacificação é um trabalho proativo, é uma atitude. A busca pela paz é uma atitude. Proatividade, amados, é a capacidade de antecipar situações, de prever situações, né? Estar preparado para lidar com essas situações, né? Que podem ou não vir a acontecer, mas nós devemos estar preparados. Assim, as ações proativas, ela tem a capacidade de antever um problema e planejar a sua possível solução, né? Sua possível solução. Quer dizer, o cristão proativo que busca promover a paz, ele está preparado, está capacitado, busca essa capacitação no Espírito Santo
para que quando surgir uma situação em que venha perturbar a paz, ele esteja pronto em Jesus Cristo. Isso pode acontecer na nossa vida, isso pode acontecer no local de trabalho, na nossa família, no nosso local de estudo, enfim. Em qualquer situação, em qualquer local, porque vivemos num mundo caído, é possível a quebra da paz, da ordem normal das coisas. Estamos vivendo no planeta Terra um momento de pandemia. Houve uma quebra da paz. Houve uma quebra da paz. Agora, qual é a função do cristão? A função do cristão é promover a paz. É promover a harmonia. E de que forma que ele faz isso? Sendo honesto, sendo transparente, de forma alguma potencializando o negativo. Não devemos potencializar. Quem potencializa o negativo não está promovendo a paz, ao contrário. Está promovendo o medo, o desespero, está promovendo a angústia. Então não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. O tempo que estamos vivendo é um tempo muito claro para isso. Nós observamos que, infelizmente, há alguns que usam esta situação para tirar algum ganho financeiro, ganho político, não é isso? Mas nós temos que buscar ser o mais justo, honesto possível, buscando as informações corretas, né? Prestando atenção a dados, não a opiniões. Nós não podemos dar atenção a opiniões. É muito comum hoje, no noticiário, não se noticiar fatos. Se nós observarmos, a gente vai verificar que não se noticia mais fatos, números. Não. Trazem uma opinião narrativa. Trazem uma opinião. E nós sabemos que cada um tem uma opinião. E que por trás de uma opinião é possível que haja uma tentativa de manipulação. Então temos que olhar para isso. Nós cristãos, nós temos que observar isso. É uma opinião ou é uma notícia? É uma opinião ou é uma notícia? Nós temos que observar para isso. Sempre está o que a Bíblia fala. Procurem promover a paz. Procurem promover a paz. Irmãos, nós, qualquer ação, nós temos que começar do micro. Nós temos que começar da regra para as exceções. Da regra para as exceções. Não há dúvida de que o vírus existe. Não há dúvida que o vírus, em algumas situações, leva à morte. Mas, sido a regra? Qual tem sido a exceção? Claro, cada vida, toda vida, ela é muito importante e valiosa. Principalmente para aqueles que são mais próximos, que sentem mais. Mas tem sido a regra em relação à pandemia. A regra tem sido que
a cura é maior do que, infelizmente, as mortes que acontecem, o que nos entristece que aconteçam mortes. Claro, gostaríamos que não acontecesse, mas a regra, e agradecemos a Deus por isso, a regra tem sido a cura. O número maior tem sido a cura. Nós temos que buscar a cada dia mais os números da cura. Nós temos que buscar a cada dia mais obedecer ao que nos é orientado por aqueles que têm mais conhecimento a respeito do assunto. Mas nós não podemos distorcer para trazer pânico, para trazer angústia, tristeza. Não. O cristão, ele deve olhar para toda e qualquer situação com os pés no chão, mas com a cabeça em Deus, ou seja, com a fé em Deus, buscando em Deus. Os pés no chão, seguindo as orientações que são comuns, que são nos transmitidas por aqueles que conhecem, mas continuamos com fé, porque acreditamos que, conforme Romanos 8:28 nos diz, de alguma forma, Deus vai tirar o melhor disso. De alguma forma, olha lá, o que fala Romanos 8:28. E sabemos que tudo nos acontece, que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Mas, pastor, que jeito? Não sei, irmãos. Eu não sei. Talvez um despertar para a fé, talvez uma oportunidade de estar mais próximos dos nossos familiares. Eu não sei, porque é preciso que eu confie. É isso que nós chamamos de fé. Falar, olha, e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando ao plano dele. Então o cristão, ele tem que buscar trazer sempre a paz. Ele tem que trazer a paz. Ele não pode disseminar, ele não deve disseminar o medo. Ele não deve disseminar. Por isso que ele tem que apresentar fatos. E nós temos que tratar o macro, não o micro. Nós temos que buscar observar a regra e não a exceção. Se o nosso olhar for para a exceção, tudo está ruim. Nada está bom. Se a nossa cosmovisão, o nosso olhar de mundo for para a exceção, então não tem como sobreviver. Olha, Cristo falou que no mundo nós teríamos aflição, mas ele venceu o mundo. Então nós devemos buscar levar esperança para as pessoas. Nós temos que levar confiança para as pessoas. Nós temos que levar orientação com fatos para as pessoas. E não buscar trazer medo. E não buscar despertar culpa. E não despertar angústia, tristeza. Alguns que dizem que após essa pandemia, porque ela vai passar, haverá uma segunda onda, que é a onda da angústia, da tristeza, da depressão. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que trazer a esperança. Nós temos que olhar para fatos, não olhar para opinião. Devemos tomar muito cuidado com a opinião, porque sempre atrás de uma opinião há um interesse. Então nós temos que
procurar observar isso. E a busca pela paz é algo proativo. O cristão, ele tem que disseminar esperança. O cristão, ele tem que buscar trazer a paz. Mas nós sabemos que buscar justiça, buscar reconciliação, pode, às vezes, nos levar a conflitos. Pode nos levar a conflitos, porque há interesses contrários a isso. Há pessoas que lucram com o pânico, com o medo. Nós temos que observar isso. Então, nós falamos de esperança, somos transparentes e honestos nos números. É a melhor maneira que nós temos para enfrentar com uma situação, né? Há situações que nós devemos saber ouvir, nós devemos saber apenas ouvir, porque há pessoas tão angustiadas, há pessoas tão tristes que precisam colocar para fora, precisam desabafar. Então nós cristãos, nós temos que ouvir essas pessoas, deixar falar. É melhor que elas falem para um cristão que tem esperança, que vive com esperança, do que talvez ela falar para alguém que não tem esse mesmo tipo de raciocínio. Então nós temos que, diante de uma situação como essa, de uma pessoa desesperançada, triste, angustiada, né? Nós temos que aprender a ouvi-la, deixar falar, né? Deixar esvaziar-se. E afinal, trazer uma palavra de esperança. Tiago 1,19 nos explica isso. Ele fala, olha, queridos irmãos, nunca se esqueçam que o melhor, né? Tiago nos orientando. Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que o melhor é ouvir muito, falar pouco e não nos irarmos. Então nós temos que procurar nos colocar nessa situação, né? Esta é uma forma muito clara de trazer a pacificação, ouvir e falar menos. Olha Provérbios, o que Provérbios nos fala, 17:27. O homem que sabe ficar calado e manter a calma é sábio. Ele é sábio. Irmãos, nós não podemos nos levar por opinião dos outros. Nós temos que buscar fatos e criar a nossa própria opinião. Nós temos que ouvir o que Deus nos fala. Nós temos que estar atento ao que Deus nos fala, não ao que o mundo fala. Não é isso? Nós temos que observar Hebreus 12:14. Olha lá. Procurem afastar-se de toda discórdia e busquem levar uma vida pura e santa. Busquem é também uma atitude proativa. Levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Aquele que não é santo não verá o Senhor. Quer dizer, santo separado, que busca, né, a conciliação, que busca a harmonia, não é isso? E então, irmãos, é preciso que nós fiquemos atentos a isso, né? Olha lá, ó, Hebreus 12, versículo 13, nos orienta como manter o equilíbrio, né? Diante destas situações adversas, diante de opiniões contrárias, diante de pessoas que potencializam
a negatividade, né? Então, o Hebreus 12:3 fala, olha, como mensageiros de Deus, né? Paulo falando, faço a cada um de vocês uma advertência dele, de Deus. Né? Sejam honestos na avaliação de si mesmo. Seja honesto na avaliação de si mesmo. Nós temos que fazer uma avaliação de nós mesmos, né? O que eu estou fazendo? Eu estou promovendo a paz ou estou promovendo o medo? As minhas palavras têm sido para trazer fatos ou as minhas palavras têm sido para trazer opiniões, repercutir opiniões de outros, né? Então nós temos que fazer um checklist, nós temos que ser honestos conosco mesmo, medindo o seu próprio valor, né? Medindo o seu próprio valor, pela quantidade de fé que Deus lhe deu. Irmãos, nós somos criatura, e como todas as criaturas, né? Depois da queda, nós também temos defeitos, nós somos fracos, nós somos falhos e nós somos pecadores, mas nós buscamos santidade, nós buscamos fazer a vontade de Deus, que é obedecer a sua palavra. Nós procuramos fazer o mais correto possível, mas nem sempre nós conseguimos isso, mas a caminhada com Deus é essa busca de fazer o melhor depois que somos salvos. É essa busca de fazer o melhor, essa busca de nos afastarmos do erro e nos aproximarmos do acerto de Deus, né? Então nós temos que aprender isso, irmãos. Nós temos que buscar, sempre que for possível, viver em paz com todos. Sempre que for possível. Tá? Eu, de maneira particular, quando eu não consigo viver em paz no meio onde eu estou, né, eu procuro me afastar. Se eu não consigo somar, eu me afasto. Tá? Para alguns, isto pode parecer talvez a maneira mais fácil, né? Para outros, não sei o que outros pensam, mas eu não acredito que ficar dando murro em ponta de faca vai funcionar. Porque uma coisa é certa, irmãos, a nossa vida, ela se baseia, a nossa proatividade nesse tempo se baseia, na minha visão, em dois pilares. A tomada de decisão mais correta possível, no momento mais certo possível, né? Esse é um pilar. Sabemos tomarmos a decisão mais correta possível, no tempo mais certo possível. E o outro pilar é a vontade. É a vontade. É a vontade de fazer, é a vontade de ouvir, é a vontade de obedecer. Ninguém, irmãos, ninguém consegue ensinar algo a alguém se esse alguém não tem vontade de aprender. Não tem vontade de aprender. Eu costumo dizer que levar o cavalo até a beira do rio é fácil. Levar o cavalo até a beira do rio é fácil. Mas o duro é fazer o cavalo tomar água. O duro é fazer o cavalo tomar água. Por quê? Depende da vontade dele. Então, a busca da pacificação, a busca de viver em paz, né? Há momentos em que nós temos que tomar decisão, né? Nós temos que tomar decisão. Continuamos insistindo ou nos afastemos, né?
a vontade de fazer ou a vontade de não fazer. Mas a proatividade, ela não pode não nos permite a ficar inerte. Não nos permite a ficar inerte. Então nós temos que estar preparado para levar a paz. Nós temos que estar preparado para buscar a paz. E obviamente que a paz exterior, né, que nós manifestamos, ela reflete uma paz interior. Cristo falou que a boca fala do que o coração está cheio, né? Nós manifestamos aquilo que nós somos no nosso interior. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos, né? Então, irmãos, devemos tomar cuidado com toda negatividade. Devemos tomar cuidado com todos aqueles que potencializam o lado negativo, ao invés de buscar o lado positivo. Eu falo às vezes, o mar é lindo. O mar é lindo, né? Se nós olharmos o mar como um todo, no macro. Mas tem pessoas que preferem falar que no mar tem tubarão. Então ele está observando uma exceção. Ele não está olhando o macro, né? Uma floresta, ela é linda. Ela é linda se você olhar o macro. Mas tem pessoas que preferem observar que na floresta tem cobra. Então ele está olhando o quê? Uma exceção. Não é o todo, não é todo cobra, não é todo tubarão, né? Então nós temos que viver uma vida de maneira a acreditar de que Deus está no controle, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não canso de me repetir, este versículo é o versículo da minha vida, porque não foram poucos os desejos que eu tinha e que não puderam se realizar, mas eu sei que Deus está no controle, que Deus estava fazendo o melhor para a minha vida. Eu sei, eu confio, eu acredito, eu vivo confiando nisso. Então, irmãos, ainda em meio a essa dificuldade que estamos vivendo, ainda em meio a essa situação adversa que estamos vivendo, que nós possamos continuar sendo pacificadores, né? Sendo pacificadores. Nós não podemos prender em uma notícia, em uma opinião. Nós temos que olhar o macro, nós temos que olhar o todo, né? Nós temos que olhar de maneira global, porque nós cristãos já sabíamos que no mundo teríamos aflição, porque o nosso Senhor, ele foi claro, ele foi honesto conosco, né? Mas ele também nos disse que assim como ele venceu o mundo, nós também venceremos o mundo. Que possamos viver buscando trazer a paz, porque esta é uma das orientações para aqueles que vivem no reino de Deus, para aqueles que confiam em Deus. Tá bom, irmãos? Tá bom? Vamos orar. Deus, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus maravilhoso. É claro que o Senhor está no controle de tudo. Vivemos uma situação, ó Pai, em que nós percebemos pessoas tristes, pessoas angustiadas, porque talvez o coração dessas pessoas, a mente, a alma dessas pessoas estejam sendo sobrecarregadas com informações, com opiniões negativas.
Pai, mas a tua palavra, ela nos garante que o Senhor está no controle. A tua palavra nos garante que nada aconteça sem que o Senhor esteja no controle. E nós queremos continuar crendo nisso, Senhor. Nós queremos continuar crendo nisso. Por isso, nós pedimos, ó Pai, que esta palavra, né, ela possa ser prática na nossa vida. Que nós, sustentado, orientado pelo Espírito Santo, possamos continuar buscando a pacificação. Mas sabemos que isto é ato de vontade. Buscar é ato de vontade. Buscar é uma tomada de decisão. Olhar para o lado bom é ato de vontade. É tomada de decisão. Buscar o aspecto positivo é tomada de decisão. É ato de vontade. Isto é responsabilidade nossa, de cada um de nós, que nós possamos incorporar essa responsabilidade, ó Pai, de trazer a paz ao invés do pânico, de trazer a paz ao invés do medo, de trazer a paz ao invés da angústia. Nós somos mensageiros da boa nova. A boa nova é esperança, a boa nova é paz. A boa nova é confiança de que há um Deus e que esse Deus tem um controle sobre todas as coisas. Nós somos divulgadores de um novo testamento, de um novo acordo, de um novo período de graça, de manifestação de graça da parte do Senhor. Para que isso seja fato na nossa vida. E que nós possamos tomar a decisão, com um ato de vontade, de sermos propagadores da paz do Senhor. Senhor, peço também por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar tirando a dor, trazendo um tempo com qualidade de vida para eles, restaurando membros, restaurando órgãos, para que isso seja manifesto como um milagre na vida dele. E ele possa reconhecer o Senhor como Salvador da vida dele. Mas que não seja conforme os nossos planos, mas os planos do Senhor. Pedimos também por aqueles que sofrem na alma. Satanás ataca na alma, Senhor. Nós sabemos disso. Satanás ataca na alma, trazendo angústia. Satanás ataca na alma, tentando nos colocar para baixo. Satanás ataca na alma, trazendo dúvidas de que o Senhor está no controle. Satanás ataca na nossa mente, Senhor meu Deus, com ideias negativas, ideia de tristeza, ideia de angústia. E, infelizmente, às vezes, nós repetimos opiniões de outros sem parar para refletir. Então, que o Espírito Santo de Deus nos capacite a essa tomada de decisão, a esse ato de vontade, de analisar fatos, observar fatos e sempre buscar uma situação parecida dentro do contexto do Evangelho, dentro da Tua Palavra, para que isso nos fortaleça, Pai. Nós temos que aprender a não falar negatividade, a não falar coisas ruins, a não exaltar o inimigo. Nós temos que relatar fatos, mas sempre com esperança, Pai. Nós temos que buscar no contexto do Senhor, na Tua Palavra, algo que nos traga esperança. Nós temos que buscar, Senhor meu Deus, maneiras de fazer paz, de trazer paz nesse tempo de angústia. Nós temos que ser semeadores de paz onde quer que estejamos, mas nós reconhecemos que nós, Senhor meu Deus, temos uma tendência para a negatividade. Portanto, nos capacite com o Teu Santo Espírito. Nos capacite, Pai, para que nós possamos levar para a alma dessas pessoas, né, uma mente confiante, uma mente renovada no Senhor, umas emoções centradas, equilibradas no Senhor e um sentimento de esperança, um sentimento de que o Senhor está preparando algo melhor e maior para as nossas vidas. Pai, abençoe também os relacionamentos
Relacionamento na família, que é projeto do Senhor, Pai. Que haja paz, harmonia em todas as famílias. Também nas igrejas, Pai, que a Tua palavra seja cada dia mais divulgada e o nome de Jesus Cristo exaltado, o Senhor da paz. Pai, pedimos também que o Senhor abençoe o governo, delegação do Senhor, que haja paz entre governo e governado, entre governado e governo. Abençoe a sociedade como um todo, Pai. Abençoe no trânsito, no comércio, nos hospitais, né? Abençoe nas escolas, abençoe onde quer que haja humano. Nós oramos, Senhor meu Deus, porque nós confiamos. Nós oramos porque nós acreditamos. Por isso, nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém.